Falou, galera, tricolorpaulista.net no ar. Hoje aqui no Imbeck Burger, na Condomínio Amazonas. Vou passar depois, a gente vai passar tudo o endereço direitinho do nosso amigo Gabriel. Tudo lá de 3 jornalistas são paulinos. Fernando Camargo, narrador, Marcelo Lima, repórter, cobre São Paulo há um pouquinho de tempo, e o Gabriel, dono da hamburgueria, que participou do São Paulo Digital. Todos são paulinos que estão um pouquinho bravos com ontem, mas vamos lá. Bom, hoje o papo é sobre Libertadores. Começamos mal. E aí, galera, o que a gente pode esperar daqui pra frente do São Paulo? Era um jogo que não poderia perder pontos. Como que a gente fala? Fernando, Lima, Gabriel. Lima, pode começar. Muito obrigado, mas... É que você é mais velho, né? Pois é, mas é o seguinte, cara, eu acho que o São Paulo... São dois aspectos. A gente estava fazendo o jogo pela Energia 97 e na hora do jogo, na adrenalina e tal, eu fazendo a reportagem, você é mais imediatista. Mas depois, com calma, uma coisa óbvia que todo mundo falou foi em relação aos gols perdidos, porque você jogar a 4 mil metros de altitude é um negócio absolutamente, sabe, é grotesco. É o tal do doping natural? É sim, eu sou completamente a favor que a FIFA proíba jogos acima de 2.500 metros. Eles fizeram isso, aí teve aquela puta choradeira, principalmente do povo da Bolívia, obviamente, Peru, enfim, da América aqui, voltaram atrás. Nesses jogos, exatamente. Cara, aí eu conheço os defensores, mas no calor não, o calor é igual para os dois. Na altitude não. A altitude tem sempre um time, que é o caseiro, que é o da casa, que leva vantagem em relação ao outro. E eles fazem uso disso sempre. Se em La Paz já é difícil, imagina mais alto ainda que La Paz. Enfim, mas o São Paulo, sabendo disso, chegou lá antes, como diz o protocolo lá da fisiologia, uma hora antes, tal, para tentar amenizar os efeitos. E o que acontece? No primeiro tempo é que você tem que usar o gás que você tem. E o São Paulo não soube usar isso. Porque se o São Paulo, o adversário é muito fraco. Ao contrário do Strongest, Bolívar, que já estão acostumados a fazer isso, os peruanos, eles são horrorosos. O tal do binacional é semi-amador. Então o que acontece? Se o São Paulo tivesse feito os gols com o seu Antony, que continua com chute de Ibiriba, com o seu Pablo, até o Pato perdeu, fez um, mas perdeu o outro. O São Paulo se vira 4-0, se fecha no segundo tempo, quando arreia a perna pesa, seguraria o resultado. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu porque perdeu muitos gols e no segundo tempo, é claro, você não consegue andar. Não tem jeito, isso aí não é segredo. Mas, além de tudo, e aí eu vi depois com calma, no segundo tempo o seu Diniz pecou muito, embora não estivesse no banco. É claro que é tudo feito por conta dele e do Márcio Araújo, mas, virou 1-0 pro São Paulo. Sossega, você sabe que você vai perder o fôlego no segundo tempo. Volta fechadinho, bonitinho, bota moleque pra jogar Lisieiro, Luan, tira o Pablo que tava se arrastando, sabe? Fica fechado. O primeiro gol dos caras com 5 minutos, nas costas do Arboleda, é um lançamento, essa bola aberto. Pra quê? Você estava ganhando de 1-0. Então o Diniz também tem culpa no cartório no segundo tempo, pelas mudanças que fez. Mas enfim, eu acho que o São Paulo se complicou e muito nesse grupo, que é um grupo complicado, chato. E depois eu vou falar sobre a experiência que eu tive do São Paulo jogando contra a LDU em Quito. O São Paulo tomou de 3-0 em 2006 e eu estava lá. Mas, é o negócio, não, senhor? Contra a LDU agora no Morumbi, contra o River no Morumbi, se não fizer 6 pontos, o São Paulo pode começar a mudar o discurso. O título mais viável desse ano é a Sul-Americana. Fernando Camargo. Boa noite para todo mundo, para quem está acompanhando a gente. Vamos direto ao ponto. Eu acho que o São Paulo já se complicou. É muito difícil você seguir num grupo como esse, né, que tem River Plate, que tem a LDU. A LDU que já ganhou do River por 3-0, um resultado que para muita gente até surpreendeu pelo River ter jogado com o time reserva. Ela se impôs e fez o resultado. Fez saldo. O São Paulo não tinha o direito de perder para o Binacional. Independentemente da questão da altitude, independentemente da situação da logística, de jogar
pela primeira vez que um time está na Libertadores estreando, um time que é o atual campeão peruano, mas o São Paulo jogou com um time que era do terceiro, quarto escalão, se a gente fosse transferir aqui e fosse colocar aqui para o nosso futebol brasileiro. Jogaria tranquilamente aqui na Série C, na Série D, independentemente de estar lá na altitude, do doping, como o Marcelo costuma dizer. Nossos atacantes, eles estão com um gravíssimo problema, mas gravíssimo. Não é questão só de treinamento, é questão de confiança, é questão de insistência, é questão de saber aonde eles estão pisando nesse momento. Eles estão jogando no São Paulo, um time que há 4 anos não vai para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, chega numa fase de grupos com uma expectativa muito grande, como a gente viu nessa semana do torcedor do São Paulo, que achava que o time ia ter um rendimento muito grande, mesmo com a situação adversa que é jogar em Juliaca como foi, e não saiu dessa forma. São Paulo agora vai ter 2 jogos em casa, contra a River Plate e contra a LDU. Tem obrigação de fazer 6 pontos. Se fizer 4, tá fora da Libertadores. Se fizer 4 pontos contra a River e LDU, só pontuar 4 pontos nessa primeira fase da Libertadores, tá fora. Sabe por quê? Porque lá em Juliaca, a LDU e o River vão pontuar. Vão fazer, se bobear, 3 pontos no jogo e 3 pontos no outro. Porque o São Paulo foi incompetente de fazer o resultado no primeiro tempo e depois jogar com a experiência. Sabe por quê? Porque os jogadores do Binacional estavam lá para aplaudir os jogadores brasileiros. O Daniel Alves era ídolo, Alexandre Pato era ídolo, Hernanes era ídolo, o São Paulo Futebol Clube, tricampeão mundial, tricampeão das Américas, era a referência que todo mundo tinha lá. Ou seja, o São Paulo se complicou. Se quiser uma situação melhor agora, tem obrigação de ganhar os 2 próximos jogos no Morumbi e, se possível, ganhar uma fora também, contra a LDU ou contra a River Plate, senão vai. Gabriel, ontem eu até briguei por causa do Pablo. Não vale a pena. Sinceramente, eu não acho ele um cara. Eu não acho ele um cara péssimo. É minha opinião. Não, ele até que é um cara inteligente, né, velho? Se você para pra analisar no 2 assistências. Mas todo mundo briga comigo e eu concordo, porque ontem eu me irritei demais com ele. Eu até briguei, eu tava assistindo um jogo e quase briguei com uma pessoa que quase falou mal do Pablo. Só que é insuportável isso. Faz 3-0 no primeiro tempo, acabou. Pois e aí aqui, ontem você estava aqui com um monte de gente, provavelmente deu confusão com a dele. Eu vou corroborar com eles, acho que principalmente o Fernando falou que se São Paulo não fizer os pontos aqui no Morumbi, tá ferrado, principalmente contra o River Plate. Acho que o mais importante é vencer do River aqui no Morumbi, até mais do que da Liga de Quito, porque a LDU comemorou muito o resultado de ontem. Comemorou demais. Primeiro porque já fez o saldo contra o River, segundo porque vai ganhar com certeza absoluta do Binacional em Juliaca. Não tem como a LDU, que já está acostumada com a altitude também, perder pro Binacional em Juliaca, é impossível. Ontem o São Paulo jogando contra o Binacional era como se o Michael Jordan estivesse enfrentando uma criança do jardim de infância num jogo de basquete na rua. E o São Paulo era o Michael Jordan, cara, ele não podia perder. Você tem noção, os caras foram realmente tirar foto com o Daniel Alves. A diferença é muito grande. E a gente viu no futebol mesmo, a diferença é muito grande. O que aconteceu é que a gente quem criou uma expectativa, eu incluso, criei muita expectativa com a estreia na Libertadores, porque na nossa cabeça a gente fala, não, eles vão entender que isso aqui é Libertadores, isso aqui é outra coisa, São Paulo e Libertadores não é igual ao resto do ano, é uma coisa completamente diferente. Então todas essas chances que a gente que criou contra a Ponte Preta, que criou contra o Novo Horizontino, contra a Ferroviária, contra o Santo André, jogos que passou sufoco até não venceu, como perdeu com o Santo André, por exemplo, eles vão fazer esses gols. Não é possível que eles não entendam que precisa fazer esse tipo de gol, pelo menos no primeiro tempo, que a gente já viu, né? O São Paulo também cai de rendimento no segundo tempo em todos os jogos. Inclusive no último jogo contra a Ponte Preta, fez um segundo tempo lastimável perto do que fez no primeiro tempo. Então a gente falou, não, eles sabem que é diferente, vai ser diferente, eles vão conseguir concluir as chances, e não foi. Então o que eu falei até que era uma noite que tinha tudo para ser mágica. A gente viu aqui a hamburgueria mesmo ontem, aqui tinha 150 pessoas quase aqui assistindo o jogo com a gente. Tinha tudo para ser mágica, e eles não entenderam que essa noite tinha que ser diferente, tinha que ser mágica. Foi uma noite como todas as outras noites do São Paulo. E aí a LDU, para mim, comemorou muito o resultado, que praticamente se garantiu. Já fez 3 pontos contra o River, vai fazer 3 pontos com certeza contra o Binacional,
Basta agora tirar um Deus ponto já do tem São Paulo. 9, né, Gabriel? Já Basta, tem 9. basta pelo menos tirar um ponto do São Paulo lá em Quito. Pro River ter a mesma. Ou seja, agora preguiça no nossa primeiro disputa tempo, agora é depois contra o vão River. contra o Binacional lá. A nossa disputa agora é contra o River. Então, se não ganhar do River Plate aqui no Morumbi, tchau, esquece Libertadores, só um milagre mesmo. Vacilou São Paulo, fez um jogo numa noite que era para ser diferente de todas as outras, fez um jogo igual todos os outros jogos que a gente já viu nesse ano, infelizmente. E aliás essa gestão, né? Tem vários e várias estatísticas negativas e essa foi mais uma, porque o São Paulo jamais tinha perdido para peruanos na Libertadores, conseguiu perder a primeira vez para peruanos. Os últimos 18, tá? 18, quase 20 confrontos na Libertadores da América, jogando longe no Morumbi, jogando fora de casa. O São Paulo perdeu 13, 83% de derrotas jogando fora de casa. De 2013 para cá. Não é coincidência. Empatou 4 e teve uma vitória. Uma em 2015 contra o Danúbio do Uruguai, num gol no cruzamento do Michel Bastos, o Alexandre Pato fez um gol de cabeça. Só. É ridículo o que o São Paulo está fazendo com o seu torcedor e está fazendo com a sua história na Libertadores. Perdão, posso corrigir? Qual? Não é o São Paulo. O São Paulo é muito grande. Quem o dirige é que está fazendo isso com o torcedor faz tempo. E agora? Quarta-feira. Ganhar Não e tem fazer resultado, fazer gol. E vamos com o Pablo? Vamos com o Vitor mas é o que a gente O tava Vitor falando. Bueno deve voltar, ele vai Mas ser poupado. é o que a gente tava falando, né? A gente óbvio que tem a associação, mas acaso, perdeu os gols, se não tivesse perdido os gols. O que me incomoda disso agora, nesse momento, é que não são esses jogadores, não é especificamente o Pablo, não é especificamente o Antony, não é especificamente o Pato, é geral. Esse é o São Paulo. Não é porque o Pato chutou pra fora uma bola sem goleiro, outra que tinha 2 pra tocar a bola, ele chutou na lua, quase acertou aqui no Morumbi. O próprio Antony, aquele chute de biriba que ele tem, nossa, parece uma criança chutando contra o goleiro. A gente tava até brincando Na aqui. altitude, Na altitude. Se na altitude ele chutou daquele jeito, né? E aí a gente tá falando que quase teve briga aqui também. Tinha um pessoal nessa mesa aqui, alguém xingou o Dani Alves uma hora no jogo, falou, pô, esse chute aí, não sei o quê. E alguém falou assim, não xinga o Dani, que é o único que tá tentando. Então a gente fica nessa, porque não é os jogadores. Por exemplo, no jogo contra a Ponte Preta eu elogiei bastante o Pablo, achei que ele fez uma boa partida contra a Ponte. É um jogador que você vê que ele é inteligente nesse... Vai tomar no cu, caralho! Vai se fuder, porra! Porra! 3, 2, olha o último. Ô Gabriel, você lembra do que você tava falando? Chupa Corinthians. Porque o cara tá sendo saco mal do Alzheimer, velho. Cara, acho que eu não tomei tanta cerveja assim ainda. Não, eu tava falando que, cara, pra mim o que mais incomoda é que não é específico de um jogador ou de outro, não é do Anthony, do Pablo ou do Daniel Alves, é geral, é o sistema do time. Isso é o São Paulo. O São Paulo é um time que não sabe fazer gol. Por quê? Por que eles estão perdendo tanto gol? É confiança? Porque, por exemplo, eu vejo no jogo de ontem, o Pablo, cara, ele chega na cara do gol com 2 opções de passe e ele chuta a bola na lua, ele desesperou. Falta confiança. Outra hora sem goleiro, chuta a bola na lua, chute de biriba do Antony. Pô, na seleção ele não dá esse chute de criança de 2 anos de idade, velho. Ele dá um chute de verdade. Ó, eu não deveria, mas eu vou dar uma opção aí de patrocínio pro São Paulo, hein? Botas Ortopé. Ortopé. É aí que- bonitinho. É nessa hora que os caras denunciam a idade, né, velho? Nossa, velho. eu vi o Tri ao vivo, eu vi o Bi ao vivo, né? Eu vi o primeiro título do brasileiro. Bi? Eu vi o primeiro título brasileiro, Eu só fala. não fui na primeira final da Libertadores 74 que independente, o resto foi todo. O do brasileiro, cara, eu vou te falar, eu só não fui porque eu tinha na época 6-7, né, que foi em 78, enfim. 25 de janeiro de 78. Pois é, e meu pai não deixou, mas meu pai foi no mas Mineirão e tal. Só por isso. Eu tenho uma revelação a fazer sobre o jogo de também. ontem aqui na lanchonete. Quem veio assistir ontem aqui o jogo na lanchonete, tem uma revelação a fazer. Quando eu convidei a galera pra assistir aqui, eu falei, olha, na semana passada eu assisti o primeiro tempo contra a Ponte, aqui na lanchonete, puta primeiro tempo, e o segundo eu fui assistir na minha casa. Uma bosta de segundo tempo. Ontem, acabou o primeiro tempo, uma menina veio pra mim, pediu a conta, pagou a conta e falou que ia embora. Falei, moço, você vai embora agora, no final do primeiro tempo, você vai assistir o segundo tempo em casa. Ela falou, pô, eu falei, você sabe que se a gente tomar virada, a culpa é sua. Então, moça que saiu aqui no primeiro tempo, Isso. tava sentada lá no balcão sozinha. Infelizmente, a culpa é sua. Você vai ter que voltar aqui pra acabar com a maldição. Como foi, por exemplo, como a maldição que a gente tem contra o
Aquela porcaria Um monte de argentina, gente. Júnior. Mas não, a gente tem a maldição do segundo tempo Com um monte. contra o time argentino lá, Se você né? começar a colocar maldição, nós estamos ferrados aqui. Olha, eu vou te falar, viu? É um E o brete, paulistano assim? Então, e aí? E Paulistão? Qual que é a chance de São Paulo no Paulistão? Vamos lá, posso começar? Deve. Eu acho que é o título mais plausível que o São Paulo tem. O ano passado, com um time que não era lá essas coisas, com todo respeito, só reagiu a partir das quartas de final, aquele jogo do Igor Gomes, 2 gols lá contra o Ituano. Ganhou moral para ir jogar a semifinal contra o Palmeiras, empatou 0x0 no Morumbi, depois segurou outro 0x0 no Allianz, ganhou nos pênaltis, e aí perdeu no Corinthians por medo do Cuca. O Cuca não quis botar o time pra frente contra o Corinthians, que não queria nada com nada naquele jogo também. O São Paulo tinha condição Fernando, de ser campeão. desculpe, eu acompanho o São Paulo faz tempo. O São Paulo, quando joga em Itaquera, os caras botam fralda Sim, isso é fato. no vestiário. É impressionante. Mas eu acho que esse ano o Campeonato Paulista, até pela situação do grupo, né, o São Paulo tá bem, tem tudo para nesse final de semana. Peraí, apaga essa merda aqui primeiro. Não, meu tá de boa. Quando acabou a bateria, ele tava tomando cerveja, voltou a bateria, ele tá tomando caipirinha. O São Paulo está à frente do Mirassol, vai classificar no grupo. E aí tem que. Esse regulamento maluco, você joga um jogo só, se não ganhar vai para os pênaltis e tal. Eu acho que tem condição. Não ganhamos o Campeonato Paulista há 15 anos! Desde 3 de abril de 2005, lá em Mogi. Estava lá. 0x0 contra o Santos, com Falcão em campo e Diego Lugano também. O São Paulo não é campeão paulista. Esse ano é o ano. E eu quero falar uma coisa. Não é que eu me xingar, né? Porque a gente está num site de São Paulino, mas São Paulo tem 2 oportunidades esse ano de sair dessa fila que nego fala que é de 2008. Não, mas nego fala que é 2000, não. É 2012. Bom título. Porque o ano passado o Corinthians na Sul-Americana, o Corinthians Sul-Americana. Então vamos valorizar a Sul-Americana também. Então desde 2012, se não ganhar nada, fará 8 anos, né? Mas, pois é, mas eu quero dizer o seguinte, não me xinguem, só faltam 2 oportunidades de ganhar título esse ano. No Paulista e na Sul-Americana, que virá depois da Libertadores. Não virá, Deus não vai virar. Não vai virar. Eu acho que a gente tem chance no Paulista sim, por um fato que pra mim é muito claro, né? O time ele vem evoluindo, por incrível que pareça, porque assim, eu falei até, o time do Cuca tinha uma defesa muito boa. O Cuca saiu, a defesa piorou pra caramba, né? A diferença de gols do Cuca com o Diniz, se eu não me engano, o Cuca levou 15 gols em 23 jogos e o Diniz levou 15 gols em 14. Isso. Então, Mais de um por jogo. Mais de um gol por jogo. Mais de um gol por jogo. Então, cara, piorou a defesa. Aí ele acertou a defesa melhorou. Ainda deixa espaço, mas melhorou. Propõe o jogo. Começou a propor o jogo, começou a criar espaço, né? Quando tinha espaço, começou a criar. Chegamos num time desse ano que, cara, ele cria os espaços para as oportunidades aparecerem. Não é que São Paulo não consegue jogar. São Paulo joga e joga bem. Ele não consegue finalizar a jogada e concretizar os resultados. Se conseguir concretizar esses resultados, inclusive contra Corinthians e Palmeiras, cara, tem tudo para ser campeão paulista. É um time que tem capacidade para ser campeão paulista. A gente tava junto, né, no jogo em Itaquera no ano passado, no final do Paulista. Jogaram sapato nas costas do O Marcelo Gabriel me Lima. avisou, eu não sabia. Ele só sentiu o negócio bater nas costas. Eu falei, ô Lima, jogaram sapato em você aqui. E aí os seguranças do Corinthians chegaram pra gente e falou, esconde aí. Ué, a assessoria do Corinthians te chamou depois? Porque se aparece o árbitro relata na soma que jogaram um sapato nas costas do jornalista, o Corinthians perde mão do E o torcedor do Corinthians ficava assim pra mim, joga de volta. Eu falei, não, é 42 é o número que eu calço. Só uma propaganda, aquele foi o primeiro jogo do projeto de em campo. Que Boa, teve uma foi. grande repercussão. Que inclusive, não porque vocês estão aqui, mas cara, paga um pau. Incrível o projeto de vocês, pra mim demais, o demais. futuro do futebol, cara, da muito narração, da diferente. transmissão de futebol, é a narração segmentada pra torcida, porque todo mundo torce pra alguém, cara. É idiota essa história de falar, mas o jornalista não torce, velho. A gente vira jornalista esportivo porque a gente ama futebol pra caramba. E a gente ama futebol pra caramba Só entramos porque a gente no ama o clube pra caramba, cara. Todo mundo. E aí a gente vai um dia revelar todos os jornalistas que torcem pro time aqui. Olha, E pra Pior que a gente sabe mesmo. E vamos revelar jogador que torce pro time que não jogou também. Ixi, tem um Vamos revelar. monte, né? O que Nós vamos gravar sobra. mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um dos projetos, e vamos falar também do nosso espaço. Vamos lá.
Começa, Fê. Quer que eu comece? Vamos lá. Fazendo atualmente. Primeiro, sucesso aí, Nelsinho, que você está nessa empreitada, voltando pro site, a gente é parceiro há tanto tempo já. E, cara, eu tô na Energia, eu sou narrador do time São Paulo, junto com o Marcão, junto com o Mota, com o Sombra. Marcelo é o repórter de todas as torcidas, faz junto com a gente, Projeto Energia. Primeiro lugar no Ibope, no Dial. Não é no YouTube, não é no aplicativo, não é no site, é no Dial, na classe AB, mais de 40, que a gente está muito orgulhoso, muito feliz, que o projeto não tem nenhum ano. Sempre quer dizer, não tem nenhum ano, agora em abril que vai completar um ano. Paralelo a isso eu faço transmissões, né, de outros esportes também, na TV Esportes, no DAZN. Todo mundo sabe que eu gosto muito de Olimpíada, que eu gosto de esportes olímpicos, vem Tóquio aí pela frente, se Deus quiser vai dar a trabalhar também. E nas corridas de rua, que eu sou um dos locutores da Track and Field, nas corridas por toda a temporada. E junto com os amigos, sempre um prazer. Espero que a coronavírus não atrapalhe. Não, sem problema. Não vai não. A coronavírus tem medo da gente. Até a gente tá tomando budget aqui por causa disso, né? Exatamente. Sai, Corona, sai. Mas então, eu nasci meu irmão, a gente, cara, quem nos acompanha no Tricolor Paulista.net, não existe site do São Paulo que faça uma festa de aniversário melhor, mais concorrida e mais prestigiada do que o Tricolor Paulista.net, desde sempre. Rogério Ceni com Fagner cantando no... Cara, com o Serginho Chulapa, nossa, eu apresentei uma festa dele que o Bauer, cara, o Bauer. Paraná, lembra? Paraná, cara, o Dias, cara, o Dias. Meu avô é São Paulino, pode deixar. Essa aí eu ouvi todas as histórias. Canhoteiro, o maior ponta que meu avô viu jogar na vida. Cara, o canhoteiro no Garrincha da esquerda. Enfim, o Nelson é meu irmão e vocês que acompanham, obviamente, me conhecem. Eu fiquei 12 anos como setorista da Jovem Pan, 19 anos lá na Jovem Pan, dentre eles algum tempo no Palmeiras, enfim. Mas enfim, eu quero que esse site renasça com toda a força, porque ninguém tem mais prestígio com jogadores e ex-jogadores que não o Cine. Por consequência, um bastidor, que você gosta, bastidor, cara, notícia no dia a dia, todo mundo dá, cara. Bastidor, ó, esse cara aqui é foda. Então vai nele que vocês vão se dar bem. Gabriel, sua vez. Eu não conheci o Nelsinho pessoalmente, conheci hoje aqui, cara, mas já conheci o trabalho por causa do Tricolor. E, cara, como ele falou aqui, cara, você quer bastidor, você quer história que ninguém mais vai poder contar, só ele, porque esse cara realmente tem acesso com o jogador, tem acesso com todo mundo, ele tem umas histórias que só ele pode contar. Então, cara, muita sorte no site, que vire de novo mais forte até do que estava antes. E como ele falou, a melhor festa de site que existe, a melhor festa de todos, é mais concorrido de todos. Bom, eu sou jornalista esportivo também, era estagiário da PAN quando o Marcelo Lima era repórter. Ele mexia o saco às 7 da manhã. Eu ligava às 8 da manhã pro Marcelo, o pessoal falava, liga pro Marcelo Lima, todo mundo falava, eu não, velho, sai fora. Você ligava pro Marcelo, tá acordado? Não. Claro que não. Não estou. Tá bom, daqui meia hora eu te ligo pra entrar no ar. Você ligava e o cara tava mais ou menos acordado pra entrar no ar com a gente também. Então, trabalhei na Jovem Pan, passei pro Grupo Globo, IG, enfim, N lugares. Meu último projeto foi na São Paulo Digital como repórter de campo e de zona mista. Tenho agora esse lugar aqui que é o Winback Burger. A gente tá trabalhando... Bom, hein? Nós vamos gravar muita coisa aqui, sabe disso, né? Com certeza, a gente tá trabalhando para ser um sports bar. Ontem a gente transmitiu, anteontem agora, estreia de São Paulo, a gente transmitiu o jogo de São Paulo aqui, 140 pessoas aqui na casa assistindo o jogo, foi incrível, foi muito legal, a gente vai transmitir vários jogos aqui, inclusive aliás, na quarta-feira. Só me jogo aqui. Desculpa interromper, ele deu sorte de entrar, ele é São Paulino, mas ele deu sorte, porque ele é como dono de bar, ele prometeu uma cerveja, uma Bud para cada gol do São Paulo, para todo mundo estivesse na casa. Se não fosse o Pablo, ele tinha falido. Então, ele tem que dar graças a Deus ao Pablo, ao Antônio, que é o Pato, né, que fez as pessoas foram embora daqui, eu falava, gente, desculpa pelo Pablo, mil desculpas pelo Pablo. Mas como eu tava falando, a gente vai transmitir vários jogos aqui, inclusive na próxima semana agora contra a Liga de Quito, né, contra a LDU. Isso. A gente vai transmitir mais uma vez aqui, quarta-feira, 9h30 da noite, pode vir aqui que a gente vai transmitir. Confirma, e vai ter promoção. Tem promoção? Tem promoção. Vai ter a promoção, é uma Bud de graça. A cada gol do São Paulo, limitado a 2 gols. Infelizmente, que a gente sabe que vai sair muito bom nisso aí.
mas limitado a 2 gols pra gente poder manter a ordem da casa por aqui. A gente fica na rua Clodomiro Amazonas, número 373, no Itaim Bibi. E eu posso contar um pouquinho da história do lugar? O nosso chefe aqui da cozinha, o Ricardo Scarpe, que as pessoas chamam gentilmente de Leôncio, você vai ter que vir aqui para entender por que chamam ele de Leôncio. Ele foi um dos fundadores. Ele foi um dos fundadores de 2 lanchonetes muito tradicionais aqui. Ele não, né? A família dele participou da fundação do Chico Hambúrguer e do Bulldog, que são 2 lanchonetes assim, excepcionalmente maravilhosas daqui de São Paulo. E ele trabalhou por mais de 40 anos aí, 35 anos, 40 anos na chapa do Bulldog. É um cara que manja do riscado, né? Ele limpa a chapa como ninguém, se vê, porque sujeira de chapa é o que dá sabor do hambúrguer, né, isso aí. E a maionese daqui é a maionese original, que a dona Yaya, que era a moça que fazia a maionese do Bulldog e do Chico Hambúrguer, fazia lá na década de 60. Então é uma maionese com mais de 50 anos de história, você vem aqui conhecer. Conhece a maionese, conhece o hambúrguer. Eles aqui comeram porção pra caramba, era Buffalo Wings, era batata com queijo e bacon. E toda vez que tem jogo aqui, a gente tem um hambúrguer especial do time. Então, né, nesse jogo agora contra o Binacional, o hambúrguer de São Paulo era o Eu Sou Tri. 3 carnes, 3 queijos, 3 Libertadores, 3 Mundiais. Ou seja, o hambúrguer do Corinthians vai ser chinelo de elefante que serve na cadeia. Eu pensei em 2 carnes e 1 pão. Foi bem. Não, brincadeira. Tô brincando, é mentira. Lembrando, nome Winback Burger. O nome é Winback Burger, Clodomiro Amazonas 373 no Itaim Bibi. O que é Winback pra galera entender? O Winback é ganhar de volta. Por que a gente chama de ganhar de volta? Porque ganhar de volta, a gente ganhou de volta o Ricardo. O Ricardo, que é o nosso chapeiro daqui, o nosso chefe, um dos sócios. Cara, a gente ganhou de volta. O cara ficou 30 anos trabalhando. Ficou 10 fora. Hoje tá essa moda de cashback, mas esse Winback é mais antigo. Mas aqui também tem cashback. Você consegue pagar e receber cashback aqui. Nós vamos ganhar de volta a história do... E o torcedor do São Paulo, exatamente, quer de volta o seu time que alguém na direção roubou. Cara, vamos assistir todos os jogos aqui na Winback, porque se assistir aqui, a gente ganha de volta o São Paulo pré-2002. Isso. Você que é um fã de esportes americanos, o primeiro de esportes americanos que tiver, eu já tô aqui junto com você. A gente teve um Super Bowl aqui. Fechou? Foi incrível, cara. Tinham 7 pessoas assistindo só. Mas tá bom. Mas sabe quantas cervejas foram vendidas? 82. É uma explicação nosso turno. Tudo bem, talvez eu tenha tomado umas 10, 12, não sei, mas foram 82. Nós.